E o Portal Doctor TV começa agora com um assunto que eu não tenho dúvida que é muito importante, principalmente para as mulheres que estão aí verificando mais esse vídeo do nosso canal. A gente conversa hoje com o Dr. Thomas Gabriel, ele é ginecologista e vai falar tudo a respeito desse assunto. Obrigada, doutor, pela sua participação aqui no nosso canal. E eu gostaria primeiro que o senhor definisse o que é a endometriose. A endometriose é uma doença que se caracteriza pela presença de um tecido que tem dentro do útero, tecido endometrial, só que ele está também fora da cavidade uterina. Está espalhado na pelve em diversos órgãos. Então essa é a definição clássica de endometriose. É uma doença muito comum, né, com uma sintomatologia bastante importante e que tem uma repercussão na saúde das mulheres muito grande, né, causando dores e podendo causar infertilidade, e é uma grande causa da falta, da ausência da mulher no trabalho e das mulheres no consultório. Doutor, são muitos os casos de endometriose? Cada vez mais está aumentando os casos, ou porque a incidência da doença está aumentando, ou porque hoje você tem métodos diagnósticos mais eficientes, além do fato que hoje o médico pensa na doença, e assim o diagnóstico vem à tona e a doença aparece mais. Falando um pouquinho mais de como é que é a endometriose. Então, é o tecido intrauterino. Explica melhor como é que é essa relação, que fica sempre um pouco de dúvida. Então, essa doença ela tem várias teorias, né? A primeira teoria dela é de Sampson, de 1927. É uma clássica teoria da menstruação retrógrada. Então, acredita-se que, na medida que a mulher menstrua, né, a menstruação é aquela renovação daquele tecido endometrial que foi preparado fisiologicamente pelo organismo para recepcionar o embrião que foi gerado na trompa, só que naquele mês ela não engravidou. Então eu preciso renovar esse tecido, então eu estou descrevendo o fenômeno da menstruação. Só que na medida que ela menstrua, ela também joga, não é só o sangue, ou essas células do endométrio para dentro da cavidade uterina, da cavidade pélvica, através das trompas. Então eu tenho essas células endometriais na pelve. Aí vem o sistema imunológico e faz a varredura, a limpeza dessas células. Mas, eventualmente, eu fico com alguns focos dessas células da pelve. A presença dessas células eu vou chamar de endometriose. No ciclo seguinte, o hormônio do ovário, o estrogênio, vai novamente produzir esses hormônios para fazer crescer o tecido dentro do útero, porque quem sabe no próximo ciclo ela engravida. Só que esses hormônios também agem nesses focos ectópicos, gerando um processo inflamatório crônico que causa, ou pode causar, né, dor e eventualmente pode causar infertilidade. Ótimo tema, doutor. Vamos falar de infertilidade, né? Porque a endometriose, quando ela acontece no ovário, o que pode acontecer, doutor? Então, você falou do ovário, né? Então, hoje, antes de falar do ovário propriamente dito, hoje se entende a endometriose como 3 tipos de doenças diferentes. Então, quando eu vou falar de endometriose, eu preciso caracterizar que tipo de endometriose que eu estou falando. Então, hoje a gente tem uma endometriose que eu vou chamar de superficial, uma endometriose que eu vou chamar de ovariana e uma endometriose que eu vou chamar de profunda. A endometriose superficial é a endometriose peritoneal. Tá? O peritônio é um tecido muito fino, né, que recobre toda a pelve por dentro. Então, essa é a endometriose peritoneal, cujo diagnóstico muitas vezes é difícil de se fazer e o diagnóstico de certeza você consegue fazer através de uma cirurgia, de uma videolaparoscopia. Você tem endometriose ovariana, que você consegue fazer o diagnóstico pelo ultrassom e também pela ressonância magnética da pelve, que é um recurso que o ginecologista usa cada vez mais. E você tem endometriose profunda, aquela endometriose que acomete meio centímetro abaixo desse peritônio, dessa lâmina muito delgada que tem na pelve.
Que estruturas podem ser? Então pode ser vários ligamentos na pelve, atrás do colo do útero, pode ser bexiga, pode ser intestino, pode ser diafragma. Então você vê que toda a cavidade abdominal, né, pode ter endometriose. E tem até descritos endometriose no pulmão também, acredite se quiser. Nossa, doutor, verdade. Raríssimo, então, mas existe. Aí fica uma dúvida assim que eu tenho e tenho certeza que todos têm. Quer dizer, como prevenir, né? Porque é uma situação que quando você pega no início, você evita que ela possa ir para diversas partes, né? Do endométrio. O que o senhor orienta nesse sentido? Porque em relação aos sintomas, por exemplo, é comum as dores, né? As dores é um sintoma importante. Como é que as mulheres devem agir diante dos sintomas para se por uma precaução? Acho que a primeira colocação é entender o seguinte. Em primeiro lugar, é normal ter dor de cólica na menstruação? Então acho que a resposta é depende. Uma dor que a gente usa uma terminologia, uma escala de dor, escala analógica de dor, né? De 0 a 10. Então, uma dor de cólica que começa a ser superior a 7 em 10. Uma dor de cólica que tem um caráter progressivo, uma dor de cólica que prejudica a qualidade de vida da mulher. Uma dor de cólica que ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ter a vida íntima de uma forma adequada. Então é uma dor de cólica que merece atenção. É uma dor que muitas vezes, quando ela no período menstrual, ela tem dificuldade, ela tem dor para evacuar. Então, todo isso é um contexto, né, que merece uma atenção. Então não é assim mesmo, depois que casa melhora, né? Então é uma dor que merece uma atenção do médico e já merece uma avaliação, uma investigação específica para isso. Então cabe ao médico fazer as perguntas certas, valorizar a queixa da paciente, examinar adequadamente dessa paciente, solicitar os exames especializados, porque uma queixa comum, ela vai falar assim, mas eu fiz meu ultrassom e nunca deu nada. Então, dependendo do tipo de endometriose, no ultrassom tradicional, convencional, não vai dar nada mesmo. Então, às vezes, eu tenho que pedir um ultrassom especializado, um ultrassom com mapeamento para endometriose, que é um pouco diferente do ultrassom convencional, onde você vai poder identificar alguns focos de endometriose, poder entender melhor essa doença da paciente. Tem trabalhos clássicos que mostram que entre a primeira queixa clínica dela e o diagnóstico propriamente dito da endometriose se passam 7 anos. Quer dizer, existe um retardo no diagnóstico por conta, talvez, do médico que, infelizmente, não valoriza a queixa da paciente e não faz uma propedêutica adequada. E o senhor acha que talvez não seja também pela ausência de informação? Quer dizer, a gente está trazendo esse tema aqui, mas muitas pessoas não conhecem, estão ouvindo pela primeira vez, devem estar pensando, puxa, mas eu tenho tantas cólicas, será que eu devo ter atenção em relação a isso? Talvez a informação seja bastante importante. Eu acho que é fundamental, acho que o segredo está na informação. Eu acho que tanto da informação da paciente, de entender que aquela dor de cólica não é assim mesmo, que merece uma investigação especializada, e informação do médico, que também tem que se dedicar à paciente, tem que se interessar por ela e tem que investigar melhor essa doença. Então, acho que a informação está nesse binômio entre o médico e o paciente. A paciente não pode aceitar mas é assim mesmo. Não é assim mesmo. E tem que levar para o seu médico esse tipo de solicitação, doutora, as dores são bastante fortes. Isso né? mesmo. Vamos fazer assim, né? A gente tem que ajudar também e fazer com que essa reivindicação, essa atenção às dores, nós mulheres sabemos disso, elas realmente devem ser investigadas segundo o doutor. Agora, doutor, alguma relação com a genética? Tem um lado genético que está sendo investigado, né? Então, a endometriose é uma doença enigmática, né? É uma das doenças que mais tem trabalhos e estudos nesse sentido, para entender essa doença, tem muitas perguntas que não tem resposta, e o aspecto genético é o outro lado. Então, quando uma paciente tem uma história familiar de endometriose e tem toda uma clínica, mais uma razão para você valorizar, né? E como você tinha perguntado anteriormente, né, o que fazer para evitar a doença, para minimizar a doença?
Se a gente for pela menstruação retrógrada, basicamente é o seguinte: o primeiro passo é fazer essa paciente não menstruar. Então eu falo para minhas pacientes, eu falo para meus alunos assim, menstruar não é para quem quer, é para quem pode. Então tem um grupo de mulheres que elas não se beneficiam menstruando. Então a gente tem que suspender a menstruação. Então você vai entrar com regime de contraceptivos, seja com estrógeno, com progesterona, ou estrógeno e progesterona, mas no sentido de fazer essa paciente não menstruar. Então ela vai emendar uma cartela junto com a outra e vai ficar ciclos contínuos com esse anticoncepcional. Ou seja, a amiga dela que menstrua uma vez por mês, 12 vezes ao ano, o ideal seria que ela menstruasse 1, 2, 3 vezes ao ano. Então, o benefício que ela tem nisso é muito grande. Que beleza. Então, gente, olha só, mas sempre com orientação médica. Converse com o seu médico a respeito de como realizar esse controle de evitar a menstruação. Hoje em dia tem muitas técnicas hormonais e como o doutor está explicando, e sem dúvida nenhuma pode ser um bom caminho. Doutor, eu lhe agradeço muito pela gentileza aqui no nosso programa, estar aqui falando desse tema tão importante, né, que é a endometriose. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês de casa, amigas. Se tem dúvidas, eu tenho certeza que muitas, né? O nosso canal, Portal Doctor TV, ele existe exatamente para isso, para estar junto de você, para juntos realizarmos esse trabalho de te ajudar na saúde, na qualidade de vida. Então, as nossas mídias sociais estão aí. Entre em contato, mande as suas perguntas, nós vamos encaminhar o doutor, nós vamos te ajudar a entender melhor e podemos voltar com novos temas. Eu tenho certeza que vai ser muito importante. Podemos falar, por exemplo, da infertilidade que a endometriose pode causar no problema uterino, né, doutor? É uma das grandes causas de infertilidade. É um dos casos, né, infertilidade. É um vilão. Boa tarde, eu sou o Dr. Selmar Alves Lobo Júnior, sou cirurgião bucomaxilofacial e vim falar um pouquinho sobre o coronavírus e suas implicações na cirurgia maxilofacial. Basicamente, o coronavírus foi descoberto na década de 1937 e o novo coronavírus foi descoberto e apareceu na China em dezembro do ano passado com os primeiros infectados. É um vírus que causa infecções respiratórias, tem como principal característica de sintomas a febre alta persistente, tosse, dificuldade respiratória. Em relação à nossa área em específico, os pacientes relatam a perda do paladar e a dificuldade de sentir os cheiros das comidas, por exemplo. Um fator que é bastante importante de ser salientado é em relação aos grupos de risco. Muito se diz que os idosos são o principal grupo de risco. Isso não é verdade. O coronavírus ele tem como principal grupo de risco todas as pessoas que têm o seu sistema imune deficitário. Então, os idosos, devido à idade, e normalmente eles têm comorbidades associadas, como hipertensão, diabetes e outras doenças associadas à idade, são o grupo mais propenso no momento a serem infectados. Porém, nós profissionais da saúde que lidamos no nosso dia a dia dentro dos hospitais, médicos, cirurgiões bucomaxilofaciais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiras, enfim, todo o staff de um hospital também faz parte de um grupo de risco. O que eu venho salientar é que nos primeiros sintomas ele se assemelha muito a uma gripe. Ele não é uma gripe, ele se assemelha a uma gripe. E muitas pessoas com esses sintomas já procuram o sistema de saúde. Então, os primeiros sinais e sintomas leves de uma gripe, a nossa recomendação é que vocês fiquem em casa, façam isolamento social, alimentem-se bem, hidratem-se bem
E se esse quadro persistir com tosse persistente, febre alta e dificuldade respiratória principalmente, aí sim se procura um sistema de saúde para fazer o exame e ter a orientação e o tratamento correto. Obrigado. E o Portal Doctor TV fica por aqui. Eu encontro vocês na nossa próxima entrevista do nosso canal.